Fala nação, começando mais um vídeo aqui no Canto Rubro-Negro, gravando com o olho vermelho, alergia aqui à poeira, tava dando uma limpada no quarto, mas enfim, vamos assim mesmo. Antes de mais nada, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para notificação, considera virar membro a partir de R$ 2,99 e segue os parceiros do canal, @penaverdeshop, @foibruno_que_fez e @canto rubro-negro 1899, para falar dessas notícias que saíram tanto do afastamento quanto da coletiva de Lucas Arcanjo e do Vitória que se reapresentou para pegar o Confiança sábado, 19 horas. Eu sou o Leonardo Santiago e vai começar mais um vídeo aqui no Canto Rubro-Negro. Lucas Arcanjo, talvez a única unanimidade nesse elenco do Vitória, reforçou o coro pelo retorno da torcida e não joga a toalha na luta contra o rebaixamento. Ainda bem, né, que ele não joga. Tem que acreditar sempre. Enquanto tiver chance de permanecer, se precisar ganhar 7 ou 8 jogos, nós vamos ganhar para poder permanecer e deixar o Vitória na Série B. Depois da derrota contra o Goiás, a nossa chance de rebaixamento matematicamente foi para 90%, 89,1% na verdade, mas eu arredondo para 90%. Ele fala que o grupo tá focado, que sabem das dificuldades e cada jogo que vier vai ter que enfrentar como uma final, principalmente o jogo contra o Confiança, né? Ele ainda afirmou que a equipe cria situações de gol, porém não consegue balançar as redes. Eu acho que já criou muito mais com o Rodrigo, mas tudo bem. A gente tem que procurar vencer o mais rápido possível, coisa que a gente já ouve há muito tempo. Tem que ser o mais rápido possível, exercer bem as funções que o professor Wagner passa e errar o mínimo possível. Ele ainda falou da torcida. O calor da torcida é sempre importante. Quanto mais rápido a torcida voltar, vai ser muito importante pra gente, porque o Vitória é um clube de massa. Quanto mais rápido voltar, vai ser importante pra gente nessa caminhada. Vamos aguardar aí durante a semana se teremos alguma novidade com relação ao retorno do público aos estádios. Arcanjo, que como eu falei, provavelmente é a única unanimidade desse elenco. Eu já tô de saco cheio de ouvir que tem que ganhar o quanto antes. Eu não tenho nada contra o Arcanjo goleiro, inclusive é meu titular, vem muito bem, vem salvando a gente, inclusive garantiu alguns pontos nessa Série B, como por exemplo contra o Brusque e contra o Curitiba, mas qualquer coisa diferente do rebaixamento vai me surpreender. Pra minha cartilha já tá escrita, eu achei que Wagner Lopes poderia quebrar esse roteiro, mas até ele acabou se perdendo. Enfim, a gente torce, é claro que eu quero estar errado, mas eu não vejo nada diferente do rebaixamento. Vamos agora para a próxima notícia, lembrando que eu vou falar do afastamento por último, tá? É impressionante que foi só começar a gravar e começou a ter obra aqui do lado, é inacreditável isso, mas vamos nessa. O Vitória se reapresentou e iniciou a preparação para o duelo contra o Confiança. Os jogadores que jogaram mais de 45 minutos, além de Fabinho e Bruno Oliveira, foram submetidos a um treino regenerativo. Os outros foram para o campo, onde os assistentes comandaram trabalhos. Wagner Lopes acompanhou a atividade de perto. O Wesley ainda está em transição, por mim ele deveria permanecer em transição eternamente, e Cires realizou o tratamento de lesão no tornozelo e um trabalho controlado à parte no campo, lembrando que Vico e Marcelo Alves ainda estão no departamento médico e Gabriel Santiago talvez volte esse mês. Nessas reapresentações geralmente não tem muita novidade, geralmente o que tem é alguém voltando de lesão, coisa que não é o caso. Espero que o Wesley fique até o final do campeonato machucado, para mim ele não precisa voltar, e que Gabriel Santiago volte logo e que Pablo Cires possa retornar, apesar de achar que ele está abaixo. Na situação que a gente está, a gente precisa de qualquer um. E agora eu vou falar sobre os afastamentos dos atletas e vou dar minha opinião, vamos nessa. A informação é de Anderson Matos. Em situação complicada na Série B, o Vitória afastou 5 atletas do elenco. São eles Ronan, que eu vou falar daqui a pouco, Mateuzinho, Samuel Granada, Sérgio Mota, que nem chegou a entrar em campo, Gabriel Bispo e Guilherme. Eles não serão mais utilizados na temporada. Na verdade, eu acho que aqui tem mais do que 5. Alguns outros atletas também podem ser afastados do elenco, como é o caso de Gabriel Inocêncio, que voltou a sentir dores no joelho, Marcelo Alves e Vico, que se recuperam de lesões. De acordo com a matéria, a permanência deles no grupo, que seguirá até o fim da Série B, vai depender das condições física e médica. E de acordo com a apuração dos Galácticos Online e também do que eu procurei saber, ainda mais jogadores podem ser afastados ao longo da semana. Vou começar falando de Sérgio Mota, que já se lesionou 3 vezes e nem entrou em campo. Imagino eu que ele foi afastado por não estar em plenas condições técnicas e principalmente físicas. Afinal de contas, o cara machucou 3 vezes, não esteve no banco na maioria dos jogos e quando esteve no banco não entrou. Então, sinceramente, eu entendo esse afastamento, assim como entendo o afastamento de Mateuzinho, que desde o ano passado não convence. A galera aqui no canal chegou a pedir Mateuzinho de volta, dado o nosso desespero com aquela ponta direita, já que ninguém conseguia jogar bem por ali, mas Mateuzinho também não conseguiria, e a gente viu isso ano passado, entregou muito pouco, então pra mim também é mais um afastamento mais do que acertado. Samuel Granada, se no total tem 90 minutos com a camisa do Vitória, é muito. Ele entrou
pouquíssimas vezes, não deu pra ver muito. Mas aí é um argumento que eu vou usar inclusive com o Ronan. Se a gente já teve alguns treinadores e nenhum deles deu sequência e minutagem pra ele, é porque realmente não deve agradar no dia a dia, não deve agradar nos treinos. Lembrando que Samuel Granada tá aí desde a época de Rodrigo, tá? Granada que chegou a dar uma assistência em um jogo do Sub-23, mas só isso também, depois a gente não viu mais nada, então ninguém nem lembra dele. Ah, mas ele deve ser pior do que Heron. Rapaz, eu não sei. Fato é que nem ele nem Heron deveriam ser opções, né? Não é porque Heron não tá bem que Samuel Granada automaticamente vira bom, e é mais um argumento que eu vou trazer pra falar de Ronan daqui a pouco. O afastamento de Bispo, eu imagino também que tem uma questão além do campo, tem uma questão extracampo. Eu acho que Bispo, em situações normais de temperatura e pressão, com um clube e uma equipe um pouco mais organizada, poderia ser uma opção para o segundo tempo, para segurar mais a marcação e tudo mais. Concordo que com a bola no pé, ele realmente tem deixado a desejar. Ele até evoluiu desde que ele chegou do Jair de Feira para cá, mas no elenco, em um clube organizado, em condições normais de temperatura e pressão, coisa que o Vitória não tem há muito tempo, talvez Bispo pudesse ser uma opção para reserva na Série B, por conta do poder de marcação que ele tem, mas nada além disso. Entendo o afastamento dele, principalmente por conta dessa questão dele ter colocado o Vitória na justiça, apesar dele já ter entrado em campo depois disso, imagino que vai por esse lado. Guilherme teve muitas oportunidades, para ser sincero, ele só, entre aspas, ajudou na partida contra o Internacional, onde a gente conseguiu se classificar. De resto, ficou muito abaixo, teve muitas chances e não conseguiu entregar metade do que se esperava. Para mim, mais um afastamento acertado e, na verdade, já não vai pro banco há muito tempo, então também não é novidade. Gabriel Inocêncio, eu nem lembro, para ser sincero, parece que já machucou de novo, como a própria matéria atrás, com dores no joelho. Sinceramente, eu nem lembro dele, então o afastamento dele não muda muita coisa, porque ele entrou em campo, se eu não me engano, no máximo 2 vezes só, então não muda nada. Aí a gente vai pra Vico e Marcelo Alves. Eu até falei aqui na última live do pós-jogo que eu não renovaria com Vico, não por questão de qualidade técnica, mas porque a gente simplesmente não conta com Vico. Esse ano, sempre que a gente precisou de Vico, de fato, ele esteve machucado durante a Série B, então não posso renovar com um cara que eu não posso contar. E é isso que a matéria dos Galácticos traz, né? Que a depender das condições físicas, eles serão afastados ou não. Porque não adianta a gente ficar falando, ah, Vico é titular, Vico é titular, Vico é titular. Sim, Vico é titular. Ah, Vico joga na ponta direita. Sim, joga. Mas e aí? Quando Vico vai jogar? Vico tem muito tempo machucado e não dá pra contar com ele. Já Marcelo Alves teve uma sequência maior de jogos nessa Série B. Imagino eu que ele vai se recuperar e vai voltar para o grupo. Eu gosto muito de Marcelo Alves. Imagino que vai ser difícil manter pra Série B do ano que vem. Imagine se a gente cair pra Série C. Aí é que realmente não vai ter como manter. Mas eu não afastaria Marcelo Alves caso ele consiga se recuperar. E aí vem a parte da polêmica, Ronan. Ronan que eu inclusive pedi muitas vezes no time, mas pra mim a realidade é que Ronan não entregou o suficiente. Concordo quando falam que ele não teve sequência, de fato, mas aí eu trago o mesmo argumento que eu trouxe antes. Poxa, nós tivemos 3 treinadores vendo o Ronan jogar e nenhum deu sequência. Será que os 3 que estão errados no dia a dia, ou a gente que tá se apegando a quem está no banco pra tentar fazer algo melhor por conta do nosso desespero, que é justo naquele lado do campo? Ah, Léo, mas o Wesley, Guilherme e Catatal tiveram muito mais chances. De fato, está errado, não deveriam ter tido chances. O Wesley, inclusive, nem deveria estar aqui. Mas não é porque o Wesley é ruim e não deveria estar aqui que Ronan automaticamente vira um bom jogador. Ronan é um jogador extremamente comum, pelo menos pelo que mostrou aqui no Vitória. Claro, mostrou muita vontade, tem problemas defensivos e ofensivamente a real é que ele não agregou o suficiente. Ah, Léo, com a sequência de jogos talvez ele entregasse. Pois é, mas talvez não também. E por isso os treinadores não deram tanta oportunidade pra ele. Não é que Ronan fosse o salvador da pátria, eu sei disso, eu sei que a galera pede ele porque cansou de ver tanto jogador ruim tendo sequência e oportunidade, mas isso não significa que ele seria bom, seria mais um que não entregaria o suficiente pelo que a gente pôde ver até agora. Aí eu vou concordar com vocês que talvez o afastamento seja algo exagerado. É um absurdo o Ronan ser afastado antes de Wesley, por exemplo, mas entendendo que o afastamento é exagerado, pra mim existe uma expectativa exagerada em Ronan que não mostrou metade do que a torcida viu, mas eu posso concordar sim que o afastamento é exagerado de fato. E que com todos os problemas, vocês podem chamar de burro, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas com todos os problemas, os pontas tem que ser Marcinho e David e não tem conversa com relação a isso, bicho. Ah, Léo, mas David perdeu gol aqui. Ah, Léo, mas David é ruim. Pois é, irmão, mas a nossa realidade é de um milagre para não cair pra Série C e você não pode deixar o cara que mais participou em gols e assistências da temporada no banco. Ah, Léo, mas David é ruim. Contra o Operário, ele errou 50 e acertou uma. Eu concordo, mas infelizmente a realidade é que não tem nenhum ponta mais
participativo do que David. Significa que eu acho David craque? Não. Significa que eu acho que David vai salvar o Vitória? Não. Mas infelizmente dentro do nosso parâmetro baixo, com Catatal, com Guilherme, com Wesley, com Mateuzinho, David tem que jogar. E também Ronan, que eu concordo que teve menos chance, teve menos sequência, mas que não mostrou mais do que David. Então é isso, nação, essa é a minha opinião sobre isso tudo. Quero saber o que é que você acha aqui nos comentários, tá? Não esquece de deixar o like, tamo junto, um abraço.